minha vida, começa em mim, começa em mim, começa em nós. Não deixa passar de nós, não deixa passar dessa geração. O teu avivamento não deixa passar de nós. Vamos, não deixa passar de nós, não. O teu avivamento aqui não deixa passar de nós, não. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Grande é o teu nome, Senhor. Senhor, rendemos graças ao teu nome, Senhor, que tu estás presente aqui neste lugar. Glórias a Deus por isso. Eu te louvo, Senhor, pela tua presença marcante. Desde quando eu cheguei aqui, Senhor, eu já senti a tua presença, o teu amor, a tua graça, o teu olhar para mim, Senhor, que transforma a minha vida, as nossas vidas. Shodekarabashoderai. Eu oro em nome de Jesus para este momento, Senhor. Que tua palavra seja proferida, Senhor, e alcance o coração desse irmão, dessa irmã, em nome de Jesus Cristo. Eu me revisto com a armadura de Deus, com o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito. Senhor, em nome de Jesus, unja minha cabeça, minha boca agora, Senhor, para falar com essa mulher, com esse homem, com esse irmão, com essa irmã. Senhor, todos nós saímos da nossa casa, Senhor, para vir neste lugar, adorar o teu nome e ouvir a tua voz. Senhor, fala conosco em nome de Jesus Cristo. Tudo que é contrário a isso, Senhor, a esse propósito, que seja repreendido agora em nome de Jesus Cristo. Maior é o que está em nós, maior é o que está conosco aqui neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Vamos dar um amém bem forte. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo 121. Livro de Salmos 121. Deus tem uma palavra para abençoar o seu coração nessa noite, amém? Você não está aqui em vão. Se você veio por algum convite de alguma pessoa, eu tenho uma ótima notícia para você. Jesus preparou tudo isso para falar diretamente ao seu coração, amém? Salmo 121, nós vamos ler ele todo. Eu vou ler sozinho, citando, e os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. É bom estarmos aqui, bom cantar louvores, bom estar em comunhão, mas é bom ouvir a palavra do Senhor também. Irmãos, nessa noite vou compartilhar uma palavra com os irmãos. O tema da palavra é olhando para os montes. O salmista Davi, que escreve o salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 121, em um momento de tribulação, de luta, de dificuldade, ele diz que ele olha para os montes e ele pergunta: de onde virá o meu socorro? E aí no versículo 2, ele olhando para o monte, para os montes, ele confirma: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmãos, quando a gente se depara com esse texto, há um enigma para mim. Porque o que há nos montes para que o salmista
observasse essas montanhas. O que há nos montes? Para elevar os olhos aos montes e aí perguntar: de onde me vem o meu socorro? De onde virá? E ele, olhando para o monte, aí ele diz: o meu socorro vem do Senhor. A afirmação está correta. Quem nos socorre é Deus. Agora, o que ele está vendo no monte? O que tem nesses montes que o salmista Davi está vendo? Talvez, irmãos, os inimigos vinham na época da guerra pelos montes. Os arqueiros, principalmente, eles ficavam posicionados em locais mais elevados, para ter uma visão melhor e conseguir jogar a flecha. De repente, a situação que Davi está vivendo é essa: eu estou cercado, eu olho para cima, para os montes, e eu estou cercado. E agora? De onde virá o meu socorro? E ele afirma: o meu socorro vem do Senhor. De repente, ele relaciona a quantidade de problemas que ele está passando com uma montanha, com montes. Veja só, nessa imagem, quantos montes nós temos aqui? Uma porção de montanhas. São elevações na terra, são grandes. É difícil você transpor, você passar por uma montanha. Ou você tem que escalar, ou você tem que dar a volta. É difícil passar por aqui. Então Davi está dizendo que ele olha para os montes e ele reconhece que quem o socorre é o Senhor. É interessante, irmãos, que nós vamos ver na palavra de Deus diversos textos em que Deus socorreu pessoas em lugares como estes, em montes. E nessa noite nós vamos compartilhar 6 montes em que Deus agiu de forma sobrenatural para livrar pessoas. A pessoa precisava de um socorro e ele estava no monte. Ele clamou e o Senhor socorreu. Nós vamos citar 6 montes em 6 situações diferentes. E você vai ver que uma dessas, talvez 2 ou 3, talvez todas, vão se aplicar na sua vida. Eu tenho uma ótima notícia para você. Sua chegada aqui hoje não é em vão. Deus tem um propósito com a sua vida. Você pode ser membro dessa igreja. Glória a Deus por isso. Deus tem um propósito para com você, para com a sua família. Talvez você está aqui pela primeira ou segunda vez. Deus também tem um propósito específico na sua vida. E tudo isso que nós estamos fazendo aqui, adorando ao Senhor, a palavra que eu preparei hoje, essa semana, foi para Deus falar diretamente ao seu coração. Amém? Há um tempo atrás eu estava lendo um livro, e o autor do livro, ele estava dizendo que, contando uma ilustração de um jovem, um menininho chamado João, que estava lendo um livro. No quarto dele, com a luz acesa, já era tarde da noite, ele lendo um livro de romance. Uma mocinha no livro estava presa no trilho de um trem, e o trem estava vindo para passar por cima da mocinha. O vilão estava ali, e o salvador da donzela estava vindo de cavalo, correndo. A história que a gente sempre vê na TV, que a gente vê nos livros, que a gente já conhece. E o menininho, o Joãozinho, lendo aquela história, e a mãe dele na cozinha terminando de lavar a louça. Ei, João, apaga essa luz, vai dormir. E ele querendo saber o fim da história, o que iria acontecer, como seria o final. E o autor daquele livro floreava a situação, sabe? O trem vem soltando fumaça, o cavalo vem bufando, já cansado, e floreando. Ele falou: meu Deus do céu, não chega no final, eu quero saber o que vai acontecer. Aí a mãe dele vem vindo, andando: Joãozinho, já falei para você apagar a luz e dormir. O que ele faz? Mais do que depressa, para saber o final da história, ele puxa a última página e ele lê a última frase: e o cavaleiro que livrou a donzela se casou com ela e viveram felizes para sempre. O Joãozinho dormiu aquela noite sem saber como o cavaleiro havia salvado a donzela. Não sabia como. Sabe qual certeza que ele tinha? Que ela estava a salvo, que eles tinham casado e que viveram felizes para sempre. Sabe qual notícia eu quero te dar hoje? Qual informação? Eu não sei de que forma Deus vai agir na sua vida, quais ferramentas Ele vai utilizar. A certeza que nós temos é a seguinte: Deus vai agir, e o que Ele garante é felicidade plena. A vontade de Deus, a Bíblia diz que é boa, perfeita e é agradável. Por mais que às vezes a gente não entenda o processo, como ele chegou naquilo, a gente não perdeu o meio da história, mas o final é um final de glória.
Nós vemos aqui 6 oportunidades, e o primeiro monte que eu vou compartilhar é o Monte Ararat. Nós vamos olhar para os montes nessa noite, é isso que nós vamos fazer. O salmista Davi está dizendo: eu olho para os montes e eu tenho a certeza que o meu socorro vem do Senhor. Então nós vamos olhar para os montes que a Bíblia cita, que a Bíblia relata, e nós vamos ver como Deus socorreu pessoas, e eu tenho certeza que Deus irá utilizar ferramentas semelhantes para nos socorrer também. O Monte Ararat, irmãos, foi o monte que Noé atracou a sua arca. A maioria dos irmãos conhece essa história. A terra está inundada de uma degradação moral. As pessoas não respeitavam mais seus pais, não se casavam mais, a perversidade do povo era muito grande, pessoas se matando, pessoas roubando, e pior do que tudo isso, as pessoas naquela época não acreditavam mais em Deus, ao ponto de que Noé, ele constrói uma arca e ele avisa as pessoas, ele comunica, ele anuncia: vai chover nessa terra, e vai inundar a terra, e aqueles que estiverem dentro da arca serão salvos, mas aqueles que estiverem fora da arca serão mortos. O que nós vemos, irmãos, é que nessa história a terra já estava inundada, as pessoas já estavam se afogando em seus próprios pecados, em seus deleites, alimentando a sua própria carne, pai matando filho, filho matando pai, todo tipo de perversidade, toda espécie de perversidade sexual, tudo de mais ruim que poderia acontecer, estava acontecendo naquela época, e Noé anunciando, sabe o que as pessoas faziam? Não acreditavam na pregação de Noé, ninguém acreditava. O pior, irmãos, dessa história, é que a principal instituição, célula da sociedade que estava sendo atingida naquele tempo era a família. A família estava sendo atingida. E o primeiro grupo de pessoas que eu quero falar nessa noite é para você que está clamando socorro a Jesus para a sua família. Da mesma forma que Deus salvou a família de Noé, Deus irá nos dar instrumentos para que a nossa família seja salva também. É difícil às vezes orar pela esposa, pelo marido, pelo filho que não é convertido. A gente sente um aperto no coração, na verdade. A gente quer que a pessoa esteja conosco aqui adorando ao Senhor, que sirva a Deus, que reconheça Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. E o que nós vemos na família de Noé? Noé, sendo justo, sendo homem temente a Deus, ele constrói a arca, e ele entra na arca junto com a sua família. A esposa entra, os 3 filhos entram, e as 3 noras entram junto com ele. A família de Noé é abençoada por tabela, é salva por tabela naquela situação ali, porque Noé era um homem justo. Há um texto no Novo Testamento, e eu acho que não tem texto melhor para a gente aplicar nessa noite em relação a isso. Paulo e Silas estavam na prisão, e eles estão adorando ao Senhor próximo da meia-noite, e há um terremoto naquele ambiente, naquela prisão, as cadeias se quebram, Paulo e Silas se levantam e começam a sair. O soldado está com medo porque ele vai ser morto, porque imagina ele explicando para o superior dele: olha, eu estava aqui fazendo a guarda, e eu não dormi não, viu? Nem estava sonhando, mas deu um terremoto e a cadeia se abriu e eles foram embora. O soldado olha para eles e fala: o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? Ele está perguntando dele, o que ele precisa fazer para ele ser salvo. Sabe o que Paulo diz para ele? Crê no Senhor Jesus, e será salvo você e a sua casa. Essa é a promessa que Deus tem para você. Você que clama por socorro para a sua família, para os seus irmãos, para os seus entes queridos, pelos seus familiares, pelo marido, pelo filho, crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus, acredita no Senhor Jesus, e será salvo você e toda a sua família. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor por isso? É interessante, irmãos, que se a gente for fazer uma análise, o socorro sobrenatural vem de Deus. A gente já sabe disso.
Só que tem coisas que nós precisamos fazer. E cada ponto aqui nós vamos ver coisas que nós, como seres humanos, que cremos em Deus, nós temos que fazer. Primeiro, que eu citei, é a fé. Tem que acreditar. Aí sim vai ser salvo, você e a sua casa. Além disso, irmãos, se a gente, novamente citando a arca de Noé, depois que eles entraram na arca, que fechou tudo, irmãos, dentro da arca tinha elefante, tinha girafa, tinha um monte de animal lá. Imagina esses animais se alimentando e defecando dentro da arca. Um ambiente fechado. Como era o cheiro lá dentro daquele lugar? De repente os filhos já começam a reclamar: mas pai, mas que cheiro horrível, onde que nós estamos aqui, meu Deus? Quando eles abrem a porta, a janela da arca, para fora da arca tinha corpo boiando, pessoas mortas, animais mortos, água para todo lado, mau cheiro de corpo em decomposição. Fora da arca, irmãos, estava muito pior do que dentro da arca. O que eles tinham que fazer dentro da arca? Pegar o que não presta e jogar fora. Está dando para entender esse mistério ou não? Pega o que não presta da sua casa e joga fora. Porque é muito melhor servir ao Senhor e jogar fora o que não presta do que ir para o mundo distante dele. Porque a opção que o diabo dá: se está ruim aqui, não, vai para o mundo. Está ruim servindo a Deus, onde já se viu? Deus promete bênção, cura, libertação, a família constituída no altar de Deus. Deus promete tudo isso e está ruim para você? Não, onde já se viu? O diabo vem pregar para a gente. O bicho sem vergonha, né? Esse adversário nosso. Tira o que não presta de dentro da arca, joga para fora que vai ficar tudo bem. É muito melhor aqui dentro, irmãos. Está entendendo? É muito melhor aqui dentro. Você está salvo. Está salvo. Joga o que não presta, joga o que não vale nada, joga fora. Sentimentos ruins, ações ruins, joga fora o que não presta. O segundo monte que eu gostaria de citar, depois do Ararat, é o Monte Moriá. O Monte Moriá, ele é conhecido, muitas passagens bíblicas acontecem nesse monte. Um anjo fala com Davi no Monte Moriá. O primeiro templo, o templo de Salomão, é construído no Monte Moriá. E a parte mais célebre que eu acho é a parte de Abraão, que depois de 25 anos, com a promessa de ter um filho, seu filho nasceu, bonitão, está adolescente, e aí Deus, numa manhã, chega para ele e diz: Abraão, você deve sacrificar o seu filho a mim. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus nunca pediu isso a ninguém, e Ele nem autoriza Abraão a matar o seu próprio filho Isaque, mas era um costume da época dos povos pagãos, que serviam a deuses pagãos, os povos estranhos. Eles sacrificavam o primeiro filho a deuses pagãos, e Abraão sabia disso, e ele achou que Deus iria fazer com ele o que os deuses pagãos faziam. A Bíblia diz, irmãos, que Abraão caminha 3 dias junto do seu filho. É uma história comovente, porque ele aguardou, sabe, aquele filho. Irmãos, não havia certeza nenhuma, segurança nenhuma que ele voltaria com Isaque. Não havia. Não havia segurança nenhuma de que Isaque iria ressuscitar. Não havia isso. Abraão, a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. A esperança não é a última que morre? A de Abraão já tinha ido já, e ele continuava crendo no Senhor. Ele disse para os seus servos: fiquem aqui, que eu e o menino vamos ali sacrificar, e nós voltaremos. Uma fé surpreendente, sabe, sobrenatural. Irmãos, tenta entender Abraão, dado a mão com seu filho, sabe, é os últimos momentos que eu vou estar com ele. Eu vou matar ele, eu que vou matar, sem esperança. Mas aí de repente, ele crê no Senhor. De repente eu vou estar chegando ali, vai ter um anjo ali, o anjo vai falar comigo: Abraão, não faça isso, era só um teste de obediência, não faz isso não. Aí ele chega no ambiente, não tem anjo nenhum. Bom,
Chegamos aqui, aí o menino no caminho ele pergunta, né? Pai, eu vejo lenha, eu vejo a faca, a corda, o que nós vamos sacrificar lá? O que nós vamos sacrificar? Se fosse você, o que você responderia? Já escarneceria já? Ai, onde já se viu? Ele promete um filho, ele me dá um filho, e eu tenho que matar o filho? Ah, não, vamos embora daqui, vamos embora, para, escolhe outra pessoa para fazer isso. Sabe o que Abraão responde para Isaac? Deus proverá para si o cordeiro. O segundo monte é o Monte Moriá. O que eu quero dizer para você é que Deus proverá na sua vida. Quando você olha para os montes e fala, de onde me virá o socorro? Jeová Jirê, o Deus que provê na sua vida. Sem opções, sem nada, não tem, ele amarra o menino, mas ninguém vai falar nada, ninguém vai fazer nada. Ele levanta o cutelo na mão. Acabou as opções, irmãos. Acabou. Já era, não tem mais esperança. Uma voz do céu diz: Abraão, não faça mal ao seu filho. Eu provei a sua obediência e você foi aprovado. Misteriosamente, sobrenaturalmente, quando ele eleva os olhos, ele vê um carneiro enroscado em um arbusto. Um carneiro enroscado no arbusto. Esse carneiro estava lá, irmãos? Já imaginou um animal desse enroscado numa árvore? O som que ele iria fazer, os galhos quebradiços. Esse animal estava lá? Não estava. Quando Deus fala com ele, Deus provê o sacrifício. O que eu quero dizer para você é que quando você estiver em desespero, olhando para os montes, esperando um socorro, eu quero dizer para você que Deus vai prover na sua vida. Você que é pai de família, que fica preocupado com o seu filho, com a criação do seu filho, com a alimentação do seu filho, Deus vai prover na sua vida. Você que é profissional liberal, que é autônomo, comerciante, empresário, Deus vai prover na sua vida. Deus vai prover na sua vida. Se você não levantar para trabalhar amanhã, você não ganha nada. Deus vai prover. É o Deus da provisão. Deus vai dar a provisão para você. Tem gente que essa semana ficou: Senhor, como é que eu vou pagar essas contas? É tanta conta, como que eu vou fazer? Nós cremos no Deus da provisão, irmãos. Eu poderia estar aqui pulando, batendo palma, falando em línguas, para parecer que era o Senhor que estava falando. Eu estou falando impulsionado pelo Espírito de Deus. Deus vai prover na sua casa. Deus vai prover, irmãos. Não vai faltar alimento, não vai faltar. O legal, irmãos, é que Deus provê de forma sobrenatural, inexplicável. Não foi natural, foi sobrenatural. Deus proveu e não faltou o sacrifício ali. É assim que Deus vai agir com você. Cada um, lembra da história do menino que estava lendo um livro? Cada um com a sua história, irmãos. Eu não sei como é que Deus vai fazer. Eu sei que no final é viver feliz para sempre. É essa a garantia da palavra de Deus. Quando eu era criança, irmãos, a minha família sempre foi uma família simples. A gente é uma família de 4 filhos. Meu pai e minha mãe sempre trabalharam. E eu me lembro que de criança, desde quando eu me entendo por gente, eu sempre fui ensinado a servir ao Senhor. Meus pais já eram cristãos quando eu nasci. E aí eu fui ensinado aqui na igreja. Só que teve momentos da minha infância que eu fico relembrando, e eu estava relembrando isso, depois até chorei, emocionado. Falei, meu Deus, porque eu nunca passei fome, irmãos. Nunca passei fome de criança, fome não. Mas eu me lembro de algumas oportunidades na minha vida que, assim, eram tempos difíceis na nossa casa. E eu lembro que uma coisa que eu sempre gostei, sempre gostei de Danone, sempre gostei. Hoje eu compro uns litrão assim. E aí, irmãos, quando a gente ia fazer despesa,
a gente podia comprar uma bandejinha. Dava para comprar uma bandejinha por mês. E aí a gente era 6 pessoas em casa. Meu pai, minha mãe, minhas 2 irmãs. Eu sou filho da irmã Solange, para quem não conhece, sou filho da irmã Solange e do irmão Reinaldo. Sou irmão da Vanessa, que estava cantando aqui no louvor, da Vânia, mãe de 3 meninos aqui, e sou irmão do Edson, o doutor Edson aí. E meu pai e minha mãe compravam uma bandejinha de Danone pra gente. Se são 6 pessoas, 6 Danones, cada um tinha o direito de tomar um Danone, né? E aí meu pai falava que não gostava, eu não gosto de Danone, filhos. Então, além de tomar o nosso, a cada 4 meses a gente poderia tomar mais um, porque o meu pai falava que não gostava de tomar Danone. A gente ia comer, era muito difícil comer lanche. A gente sempre morou aqui na Bandeirante, aqui, ó. Esse trajeto que a gente fazia tinha um lanche um pouquinho para cima, e toda vez que a gente vinha no culto, o vento soprava de lá para cá. Era uma coisa que, não sei se o rapaz da lanchonete tinha alguma coisa ali, jogava o ventilador para cá, e a gente estava indo, pai, compra lanche. Não, hoje não. E aí quando comprava, irmãos, eles não comiam. E aí sempre falava que não gostava de Danone, não gostava de lanche, só gostava de arroz e feijão. Eu falava, meu Deus, será que quando eu ficar adulto eu também só vou gostar de arroz e feijão só? Porque eu gosto tanto de Danone, eu gosto de lanche, de pizza. É interessante hoje que, graças a Deus, as coisas melhoraram um pouquinho, né? E aí, precisa ver meu pai tomando Danone agora. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, irmãos? Deus sempre provê na nossa vida, sempre vai prover. Se você está passando por um momento assim, difícil, Deus é o Deus da provisão. Ele vai prover na sua casa, na sua família. Você não vai passar fome, você não vai passar necessidade. Eu lembro que uma vez meu pai perdeu o emprego, aí ele comprava no supermercado, e ele comprava na conta, e não tinha dinheiro para pagar a conta. E aí ele foi empurrando a bicicleta junto comigo, e aí ele ofereceu para o dono do supermercado, ofereceu assim, ó, você quer ficar com a minha bicicleta? Porque eu não tenho como te pagar esse mês, eu não tenho como pagar, porque eu não recebi, e eu preciso fazer compra para alimentar meus filhos. E o dono do supermercado, ele foi gente boa, ele falou assim, olha, tudo bem, você não precisa me pagar, pode continuar com a sua bicicleta, e aí você pode fazer uma compra hoje. Aí no mês seguinte ele conseguiu o dinheiro, foi e pagou. Eu estou contando essas experiências, irmãos, que eu passei, que eu vivi, porque Deus proveu na minha casa, na minha família. Deus proveu, irmãos, mesmo com dificuldades. Meus pais acordavam 3 horas da manhã, fazia comida, o almoço, preparava a marmitinha, ia trabalhar na roça, chegava em casa 3h30, 4 horas da tarde, tinha que aprontar janta para a gente, tinha que cuidar da gente, né, dos filhos. Nós éramos em 4 crianças, né? E na época eu até lembro que a gente não tinha fralda descartável, né? Era muito caro, era aquelas fraldas de pano, sabe? Minha mãe tinha que chegar e lavar aquelas fraldas ainda. E pensa no menino que fazia o número 2, era meu irmão. As minhas irmãs também, as 2. Eu era mais balanceado, meu pai sempre me disse isso. Aí tinha que lavar aquele monte de fralda, sabe? E aí, irmãos, dava 7 horas da noite, era dia de culto. Aí minha mãe, vamos pro culto. Mas mãe, a mãe não está cansada? Estou super cansado. Vamos para o culto, terça-feira, quinta-feira, oração das irmãs. Eu participava de tudo quanto é coisa aqui, porque eu vinha com eles. E tinha que sentar do ladinho deles aí. Ai de mim, se algum dia eu conversasse, fizesse bagunça. Eu já apanhava no corredor. Ela falava assim, ó, você vai apanhar lá no banheiro. Mas não dava tempo de chegar no banheiro. Na hora que virava a esquininha do corredor aqui, ó, o pau já quebrava, ia até lá, voltava, e nós quietinhos, sentados. Nossa, como seus filhos são comportados, irmã. Nossa, são muito comportados. Teve uma vez que o meu irmão catou o irmão Josias, não sei que jeito que ele escorregou aí,
Meu irmão pequenininho, esse irmão Josias foi pegar, porque os diáconos pegavam antigamente, né? Pegavam, não, vou levar você para sua mãe. Meu Deus do céu. Esse menino grudou nas bochechas do irmão Josias assim, ó. Agora você vai, agora eu te pego. Aí ele veio e trouxe aqui para minha mãe. Todas essas coisas, irmãos, que eu estou compartilhando, mesmo com dificuldade, meus pais me ensinando a servir ao Senhor. Eu lembro quando eu era tipo adolescente, já estou fugindo um pouco aqui de tudo que a gente tem para falar, mas eu era adolescente e aí eu queria um videogame. E aí, mas filho, mas como é que eu vou comprar um videogame? Eu falei para minha mãe, falei, mãe, eu quero um videogame, mãe. Meus amigos têm videogame, compra um videogame pra gente, vai ser legal. Aí meu pai me pegou na escola, aí a gente foi descendo a rua ali, a gente estava indo lá na Bernasconi. Tinha uma loja aqui em Baté que chama Bernasconi. Aí minha mãe estava subindo, veio do almoço, lá do trabalho dela, ela tinha uma mobilete, veio subindo aquela rua lá de longe, aquele sol quente, e eu tenho essas lembranças, sabe? Nós chegamos lá, como a senhora quer pagar? Em 10 vezes eu quero pagar o videogame. E aí, chegou em casa o videogame, até videogame comigo minha mãe jogava, vocês acreditam nisso? Tanto amor, tanto cuidado, sabe? Tudo isso, irmãos, o que eu estou querendo dizer com essas histórias? Deus cuida de nós, irmãos. Deus cuida da nossa família. Dedique sua família, consagre sua família ao Senhor. Deus vai cuidar de você, do seu filho, da sua filha. Deus vai cuidar, irmãos. Deus está cuidando, Ele sempre está fazendo isso. A Bíblia diz, eu nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Não, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Deus vai prover na sua vida, amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Essa história das fraldas aí é brincadeira, viu, irmãos? Depois, por favor, não comente com meu irmão, que ele é super melindroso. Depois do Monte Moriá, nós vamos comentar e vamos olhar a respeito do Monte Horebe. Monte Horebe, irmãos, é um monte do conjunto de montes do Sinai. Lá está, aos 80 anos de idade, Moisés. Moisés passa 40 anos no Egito, aprendendo economia, administração, aprendendo a arte da guerra. Tudo que um líder egípcio precisava aprender, Abraão está aprendendo. Como lidar com pessoas subordinadas, tudo isso Moisés. Moisés está aprendendo tudo isso. Ele fica indignado com um egípcio maltratando um hebreu. E ele mata o egípcio e enterra na areia. E ele foge. Ele vai até um deserto, passa mais 40 anos. Ou seja, Moisés tem 80 anos de idade. Mas a experiência que ele pegou todo o tempo lá no Egito, estava nele ainda. Estava nele. E aí a Bíblia diz no Monte Horebe, que a sarça, que é uma planta, um arbusto, estava com fogo, mas o fogo não consumia o arbusto. Moisés olha aquilo e ele fica impressionado, e a voz diz, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo. Moisés tira a sandália dos pés, e Deus fala com ele a seguinte menção, a seguinte frase: Moisés, eu tenho visto que o meu povo tem sofrido injustamente. Tem chegado a mim as orações do meu povo. Portanto, levante-se daqui e vá libertar o meu povo. O terceiro monte que nós vamos compartilhar nessa noite é um monte em que nós observamos as injustiças no trabalho. Aqueles homens, eles não foram vencidos numa guerra, porque de certa forma era justo vencer o povo na guerra, eles seriam escravos. Não, José, ele dá uma estratégia para o faraó, salva a humanidade. Aí o faraó morre, José morre, passa o tempo, e aquela turma se multiplicava mais ou menos igual coelho. De 70 pessoas que tinha no começo, sai mais de 5 milhões lá, 440 anos depois. Tinha muita gente, e um faraó de coração mau decide oprimir eles e escravizá-los. Eu quero falar com você a respeito disso. De repente o socorro que você está pedindo nessa noite é no seu trabalho. Você está se sentindo desprezado, diminuído, desfavorecido,
injustiçado, como aquele povo. A boa notícia que eu tenho para você é que quando você olha para esse monte, a palavra que Deus traz para nós é que tem chegado ao Senhor essas injustiças. Deus tem recebido a nossa oração. Quem está orando pelo seu trabalho, não só pelo trabalho, esse monte aqui fala de injustiças. Deus tem uma palavra para uma, talvez mais pessoas aqui. Você está esperando uma resposta da justiça humana. Chegou ao Senhor as suas orações. Chegou ao Senhor, porque você tem clamado dizendo: Senhor, é injusto, é errado, o tempo está passando, é injusto, Senhor. Quando nós não temos mais saída, mais socorro, nós olhamos para este monte e nós vemos que o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor vê as nossas injustiças, o Senhor está vendo, irmãos, o que você está passando no seu trabalho, na sua vida financeira, profissional. Sabe o que Deus diz em Ageu? Minha é a prata, meu é o ouro. Você quer ser abençoado profissionalmente, você quer ser próspero, olhe para esse monte, e você verá o socorro do Senhor. É interessante, irmãos, que a oração estava sendo ouvida. Deus diz a Moisés: a oração deles está chegando a mim. Irmãos, o que precisa acontecer para nós entendermos que nós precisamos orar mais? O que? Precisa acontecer alguma coisa? Precisa vir Jesus aqui pessoalmente, de carne e osso, falar para você que você precisa orar? Quantas mensagens, tudo gira em torno, todo momento, oração, leitura bíblica, congregar, isso e aquilo, a listinha já está sempre, a instrução é seguida uma da outra. Ora na sua casa, meu abençoado, ora com a sua esposa, dobra o joelho. Irmão, eu tenho vergonha, pelo amor de Deus, tem vergonha de orar com a sua esposa? Orar com a sua esposa? Ora junto, em casa, a família reunida, ora na igreja, ora em todo momento no seu trabalho. Uma vez eu tive uma experiência, eu compartilhei já aqui na igreja já. A Amanda chegou do trabalho dela, ela trabalha no banco, e aí ela estava chegando, e aí eu fui montar no carro, eu falei: amor, tá tudo bem? Como vai? Como foi seu dia, né? Aí ela falou, já a lágrima escorrendo, sabe aquela lágrima grossa, dá para ver? Faltou R$1.250 do meu caixa. Eu falei: meu Deus do céu, e agora? Não respondeu nada. Ela foi com o carro até em casa, desceu em casa. Eu peguei o carro, voltei para a loja, fui no banheiro da loja, falei: Senhor, tua palavra garante que quando eu dobrar meu joelho, o Senhor ia ouvir. O Senhor vai ouvir. Eu não tenho esse dinheiro, Senhor, ela não tem esse dinheiro. Não é certo, Senhor, não é certo ela pagar, porque no dia seguinte ela teria que pagar. Eu de joelho dobrado falei: Senhor, eu tenho certeza absoluta que esse dinheiro vai ser encontrado. Eu não estou orando para isso, eu estou orando para que seja encontrado agora. Porque se esse dinheiro não for encontrado agora, ela não vai dormir bem, ela vai ficar triste, angustiada. Eu vou ficar junto com ela, acordado. Nós tínhamos muita coisa para fazer aquela semana. Senhor, não é momento disso. Senhor, me ajuda, Senhor. Eu olho para o monte, de onde virá o socorro? Senhor, o Senhor é o meu socorro. Me socorra neste momento, me socorre, Senhor. Oração. Levantei, irmãos, fechei a porta. Quando eu estava chegando no caixa, o celular já estava tocando. Era ela. Atendi: oi, amor, o que foi? Amor, a gerente ligou, ela disse que ela encontrou o dinheiro. Até aí está tudo bem. E ela fez questão de ligar agora, para que eu pudesse dormir tranquila. Deus responde ou não, irmãos, nossa oração? Deus está vendo sua aflição, no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Você que é mãe que ora pelo seu filho, tem chegado ao Senhor. Você que é pai, tem chegado, as orações têm chegado a Ele. Às vezes a gente pergunta, não é? Será que Deus vê? Será que Deus ouve? Deus ouve, Deus vê, Deus está vendo, irmãos. O próximo monte que eu gostaria de compartilhar é o Monte Tabor. Esse Monte Tabor é um monte em que
uma personagem bíblica, uma mulher chamada Débora. Ela, como uma profetisa do Senhor, ela passa algumas instruções a um homem chamado Baraque. Foi o líder do exército, e Israel está sendo oprimido, e aquela mulher, aquela profetisa, ela dá instruções a Baraque de como proceder na guerra, para conseguir vencer aquela batalha, e eles venceram. Baraque faz questão de que Débora fosse com eles junto na batalha. Isso não era comum, as mulheres não iam na batalha, somente os homens. Mas como ela era uma mulher ligada a Deus, que sabia a vontade de Deus, que sabia os segredos de Deus, ela acompanhou o Baraque. E aí ela ficou instruindo: você deve proceder assim, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. E esse monte, irmãos, está relacionado a decisões que nós vamos tomar. Decisões importantes. Teve pessoas nessa semana que tomaram decisões importantes na sua vida. Tem pessoas que tomarão decisões importantes ainda essa semana, esse mês, esse ano. E o que eu quero dizer para você é que todo momento que você vai tomar uma decisão, a única opção que você tem como cristão é buscar a orientação do Espírito Santo. O que o Espírito Santo tem para mim? O que Ele quer fazer? Qual decisão eu preciso tomar? Eu devo vender? Eu devo comprar? Eu devo me casar? Eu devo me mudar? Eu devo ir para esse trabalho? Eu devo fazer isso? Nós precisamos, irmãos, buscar a orientação de Deus. Qual é a vontade de Deus para nós? Baraque consulta constantemente Débora, porque Débora sabia a vontade de Deus. Nós precisamos ser assim, irmãos. Quando nós vamos tomar uma decisão, às vezes a gente fica meio perdido, não é verdade? Tem coisa na nossa vida, mas Senhor, e agora o que eu vou fazer? Sabe o Chapolin? E agora quem poderá nos ajudar? É mais ou menos assim o jargão, né? Defender? Salvar? Ih, já foi o Chapolin. Ninguém é fã do Chapolin aqui? Ninguém assistiu? Então, só nós dois aqui, Mateus. Qual que era? E agora quem poderá nos defender? É isso aí mesmo, Então, às vezes a gente fica nesse momento igual os personagens ali da série. Quem que vai nos ajudar? Quem vai nos defender? Quem vai nos aconselhar? E sabe qual que é o problema do cristão? Ele está ouvindo a televisão, está vendo o horóscopo. Tem cristão que vê o horóscopo lá. Vamos ver que cor de roupa que eu tenho que usar hoje. Hoje o número da sorte é 23, né? Você que é signo tal, hoje o dia não está propício para comer arroz, coma outras coisas. E o cristão está seguindo essas orientações. Teve uma vez, irmãos, eu vou compartilhar isso com muita vergonha. Não que eu tenha visto o horóscopo, né? Já vou adiantar isso já. Mas quem viu em outros momentos também, Deus também trouxe o conhecimento ao seu coração. O que aconteceu comigo foi o seguinte: eu trabalhava numa empresa de tradição japonesa, e existia na cultura japonesa uma cabeça de cerâmica que tem o rosto de um monge, mas sem os olhos. Existe um nome, agora sinceramente está vindo aqui, eu não preparei isso, o Espírito Santo só me fez lembrar disso. E eu não lembro, Ramika, eu não lembro o nome, depois eu consulto. Mas existia essa cabeça de um monge, que ele ficou muitos anos numa caverna, e ele queria meditar, então ele furou seus olhos para meditar, porque ele não queria desviar a sua atenção da meditação. E aí, na tradição, é a seguinte: quando você vai fazer um projeto, você tem um sonho, você pintava um olho dele. E aí, depois que esse sonho se concretizasse, que você alcançasse o seu objetivo, aí você pintava o outro olho. Era assim que era a tradição deles, né? E aí eu fui uma vez passar por uma promoção, e aí uma pessoa me deu de presente. Eu achei, nossa, que legal, olha que bacana. Aí eu peguei lá aquele negocinho de porcelana assim, né? Aí faz o desejo. Aí catei a caneta, pintando assim o olho, coloquei na minha mesa assim, todo bonitinho, né? Aí acabou ali o que tinha para fazer e tal, e eu sentado ali, aí eu dei uma olhadinha assim, parecia que o negócio estava olhando para mim, né? Aí quem que vem? O Espírito Santo, todo cavalheiro, todo gentil. O que você está fazendo?
que você está fazendo? Aí opa, sou crente, né? Espírito Santo, deixa eu explicar para o senhor. Isso aqui é o seguinte. Isso aqui, quando a gente tem um sonho, a gente pinta um olho aqui. Aí quando o sonho acontece, sabe, quando a gente alcança o objetivo, a gente pinta o outro olho. Ah, entendi. O Espírito Santo falou com essas palavras no meu coração. Por que você não pede para mim? Por que você não busca a mim? Porque você não dedica a mim os seus projetos. Sabe aquele texto lá que o Espírito Santo tem ciúmes? Nunca foi tão vivo no meu coração. Peça para mim. Quando você precisa tomar uma decisão de um projeto, de um sonho, de alguma coisa, é o Espírito Santo que você tem que buscar. Espírito Santo, o que eu vou fazer agora? Você não entregou a sua vida para Ele? Não falou para Ele: o Senhor é dono da minha vida, da minha família, do meu trabalho, dos meus negócios, do meu carro, da minha casa, do meu tudo, do meu tempo. O Senhor é dono de tudo. Aí quando você vai tomar decisões importantes, é você que toma as decisões. Aí quando as coisas passam a dar errado, a culpa é de Deus. Aí você recorre a Deus. A melhor forma da gente agir, irmãos, é de forma preventiva. Tem problemas que nós poderíamos evitar, buscando a orientação de Deus. Há um livro que quem me ouve pregar há muito tempo já deve ter cansado de ouvir eu falar desse livro. O livro se chama Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, do Kenneth Hagin. Quem puder, leia esse livro. Ele fala como o Espírito Santo fala com a gente. Esse homem, ele investia na bolsa de valores. Ele perguntava para o Espírito Santo se ele deveria comprar ou se ele deveria vender aquela ação. Será que ele foi bem sucedido? Será que o Espírito Santo sabia se deveria comprar ou não? Busque a orientação de Deus. Quando você estiver perdido, e agora o que eu vou fazer? Olhe para esse monte, o Monte Tabor. O Senhor vai te socorrer, vai te dar uma orientação para você tomar essa decisão, amém? Vamos aplaudir ao Senhor por isso? O Monte Carmelo, irmãos, é o 5º monte. Ele fala de uma batalha espiritual, entre espiritual e material, física também, entre um profeta sozinho, Elias, e 950 profetas de um Deus falso, Baal e Azera. Eles lançam um desafio de que o Deus que respondesse com fogo, esse era Deus, o outro não era Deus. Então esse monte nós olhamos e vemos que em situações da nossa vida, mesmo que a gente esteja desfavorecido no número, mesmo que aparentemente nossa força seja pequena, nosso Deus é maior, irmãos. Sempre quando eu vou orar, de quinta-feira eu dou discipulado, mas quando eu oro aqui, ou em qualquer momento, eu sempre cito essa frase, e que você faça isso também: maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. Deus é maior, irmãos, do que os nossos problemas. Deus é maior do que os seus inimigos. Deus é maior do que as suas adversidades. Deus é maior do que a sua enfermidade. Deus é maior do que as lutas que você vem enfrentando. Deus é maior do que isso. Deus é maior do que o seu patrão. Deus é maior do que as contas que você tem para pagar. Deus é maior. Deus é maior do que os sentimentos que você tem em seu coração. Os sentimentos que você tem em seu coração. Deus é maior do que isso. Deus mostra a sua força, a sua grandeza, respondendo à oração de Elias com fogo. É o que Deus vai fazer nessa noite aqui, neste lugar. Nós vamos orar, interceder ao Senhor, e Deus vai enviar o fogo dele para queimar o holocausto, queimar o sacrifício. Nós cremos num Deus que responde com fogo, irmãos. Quando nós estamos numa situação como essa, de um desafio, é um desafio, Deus responde com fogo. O último monte, irmãos, que eu gostaria de compartilhar, é o Monte Caveira. Ele tem esse nome porque, olhando de longe, a parte do monte se parece com um crânio mesmo. Algumas traduções da Bíblia chamam o monte de Monte Calvário. Sabe o que há nesse monte? Sabe o que está acontecendo nesse monte? Um homem Deus está sendo morto injustamente. Para a absolvição do pecado da humanidade toda, ele está sendo morto naquele lugar.
E o mistério, irmãos, a graça, o lance que eu quero compartilhar com você nesse momento, é que ao lado de Jesus haviam dois homens, que a Bíblia chama de malfeitor, de ladrão. Um deles diz a Jesus: Jesus, você é merecedor do que você está sofrendo aqui. O que você está passando, você não é o rei dos judeus, você não tem poder sobre as coisas, por que você não desce daí e se livra, e livra a gente também? Você não é poderoso, por que você não se livra? Livra a gente. O outro malfeitor, ele diz o seguinte a Jesus. Primeiro ele fala com o rapaz, fala: olha, nós dois merecemos estar aqui. Então ele reconhece que ele é pecador. Eu sou pecador, eu sou digno de morte, é o que ele está dizendo. Depois, em seguida ele diz: mas esse homem, que mal ele fez? Que mal esse homem que está sendo morto injustamente fez? O que Jesus fez para estar sendo morto? Então, além de reconhecer que ele é pecador, ele reconhece que Jesus é santo. Jesus é santo. Aí ele faz a frase célebre que todo mundo precisa fazer um dia: Jesus, quando o Senhor entrar no seu paraíso, o Senhor me salva? O Senhor lembra-te de mim? Tem como o Senhor lembrar? Jesus está sendo morto, irmãos. Sangue escorrendo, dor, mãos furadas, tanto insulto acontecendo, demônios, o mundo espiritual agitado, tudo acontecendo. Você consegue imaginar o olhar de Jesus por aquele ladrão? Quanto amor naquele olhar, quanto amor. Hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Jesus Cristo inaugura o paraíso com um ladrão, com um malfeitor. Olha o reino do nosso Deus. Quantas pessoas aquele rapaz matou, quanto mal ele fez, digno de morte. Reconhece que é pecador, reconhece que Jesus é santo, crê que Jesus pode salvá-lo. Chegou no céu, irmãos, com um cheirinho de fumaça de inferno, mas foi salvo. O que eu quero dizer para você nessa noite, você que nunca fez isso, que nunca olhou para esse monte, para o Monte Calvário, que nunca reconheceu que Jesus é santo, que Jesus pode salvá-lo. Você que quando deita a cabeça no travesseiro, tem perguntas em seu coração que você não consegue responder. Você fica se perguntando: mas espera um pouco, por que disso, por que daquilo? Uma incerteza, um medo. Ninguém pode falar de vida após a morte, ninguém pode falar de apocalipse para você. Você já fica com medo, aquela insegurança. Como vai ser as coisas daqui para frente? Aquele ladrão está naquele momento, nos últimos minutos da vida dele, e ele é salvo. Nós vamos orar daqui a pouco, e eu quero oferecer isso para você. Você pode ser salvo. Você pode, eu já fiz isso, a maioria de nós já fizemos. Não é vergonha para ninguém. Nós estamos apenas reconhecendo: Jesus, o Senhor é poderoso para me salvar, e eu preciso de salvação. Me salva, porque eu creio no seu sacrifício. É isso. Você talvez em seu coração está remoendo: o que essa pessoa está falando? Eu sou uma boa pessoa, eu pago os meus impostos, eu faço bem, eu nunca fiz mal para ninguém, eu serei salvo, eu sou digno do céu. Se eu não for para o céu por causa disso, paciência. Eu quero dizer para você que se as pessoas fossem salvas pelas suas obras, Jesus não teria morrido na cruz do Calvário, porque bastava você ser bom, e aí sim você já seria salvo. O exemplo que eu estou te dando é de uma pessoa muito má, chamada de ladrão, de malfeitor, de feitos ruins, feitos maus, que reconhece que Jesus pode salvá-lo e foi salvo. Todos nós, a Bíblia diz em Romanos 3:23,
todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, todos nós pecamos. Essa mensagem às vezes nos ofende, porque mostra que somos pecadores. Em Romanos 6,23 a Bíblia diz: porque o salário do pecado é a separação, é a morte. O salário, o resultado do pecado é ficar separado de Deus. O que Deus quer nessa noite, neste momento em que nós estamos olhando para os montes, é que você olhe para esse monte Calvário e reconheça que Jesus Cristo é o seu Senhor, é o seu Salvador. Eu tenho certeza que essa palavra deve ter falado com todo mundo aqui. Comigo falou em todo momento, até essa aqui, a última. Todo momento eu tenho que olhar para o monte Calvário e falar: Jesus, o Senhor me salva todo dia o Senhor me limpa dos meus pecados. Senhor, muito obrigado porque um dia o Senhor me chamou, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Eu tenho que ter essa certeza em meu coração, essa segurança. Nós vamos nos colocar em pé agora e nós vamos orar ao Senhor. Vamos. Nós vamos. A equipe de louvor vai cantando aquele hino que o Mateus escreveu. Há uma unção liberada naquele louvor, e eu tenho certeza que Deus fará muitas coisas aqui neste lugar. Eu vou estar orando, eu quero que a igreja também esteja orando. Depois eu vou falar com determinadas pessoas. Não saia do seu lugar agora, não se movimente, não perca a sua atenção. Há algo maravilhoso de Deus para acontecer na sua vida, para transformar a sua vida, amém?